Romanos capítulo 5, 17, eu quero falar hoje sobre a graça desproporcional. E eu estou com essa palavra no meu coração a semana inteira, mexendo aqui, borbulhando aqui. Porque quando eu falei da graça superabundante, muita gente falou assim, pronto, aí já tem tudo, né? E um pouco mais. É verdade. Onde abundou o pecado, a Bíblia diz, superabundou a graça de Deus. Amém? Mas em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu esqueci de falar para os irmãos, mas essa semana, pastor Elias estava com um grupo de jovens nosso e também de outros estados, no MOVE, né? MOVE é Missões Urbanas da Vinha, fazendo trabalho de missões lá em São Gonçalo. E eles começaram na segunda-feira. Ontem nós tivemos um encontro com Deus lá em São Gonçalo, Rua Tiago Cardoso, número 400, né? Rua Tiago Cardoso, número 400. E hoje, às 18h30, né? Começou lá, foi o primeiro culto num salão de festa nesse endereço, amém? Então, se você conhece alguém de São Gonçalo, se você está me ouvindo e é da região de Niterói e São Gonçalo, nós temos mais esse local também para adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus. E amanhã eles estarão retornando. Romanos capítulo 5, 17, então ele disse, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra. Abrimos o nosso coração, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Senhor, eu te peço algo especial nessa noite, que nenhuma das pessoas que está aqui saia da mesma forma que entrou, e nenhuma das pessoas que está nos ouvindo, ó Deus, encerre a noite da maneira que começou, mas que tenha o seu espírito incendiado, a sua mente renovada, ó Pai, a sua alma transformada, e o seu espírito possa efervescer diante do teu grande amor. Levanta a sua mão direita e diga assim: Pai, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Romanos capítulo 5, verso 17, ele nos fala da graça desproporcional, uma graça que parece que não equilibra as coisas na balança, parece que ela não tem equivalência. Por quê? Porque Paulo escreve aos Romanos e diz o seguinte: por causa do pecado de um homem. Quem é esse homem? Adão cometeu um pecado, e a Bíblia diz que por causa desse um pecado reinou a morte. Mas através de Cristo Jesus, ele diz que reinou muito mais vida, mas ele não pagou por um pecado, ele pagou pelo pecado de toda a humanidade. Então não foi proporcional, foi desproporcional. E Paulo usa essa expressão aqui, muito mais é desproporcional. Olha, ele ganhou X, o outro ganhou muito mais. Não foi a mesma coisa, não dividiu o pacote do biscoito igual, entendeu o que eu estou falando? É o pai que disciplinou o filho e alguém diz assim, esse aqui apanhou mais do que aquele, foi desproporcional. Então ele diz assim, um homem com um pecado gerou a morte, mas agora era necessário que outro homem carregasse todos os pecados, para que a vida pudesse reinar. Alguém diga amém. Você já ouviu a história daquele garoto usuário de crack que invadiu a casa de uma família, e ele queria roubar alguns pertences, mas enquanto ele estava lá praticando o furto,
ele esbarrou em um objeto que caiu fazendo barulho, e o filho único daquele casal, assustado, correu para a sala. Quando o garoto viu, a reação dele foi disparar e atirou no garotinho, filho do casal. O casal levanta com aquele barulho do tiro, e ele olha e vê o seu filhinho, o seu garoto estendido no chão, sangrando, e ele desesperadamente pega o garoto no braço, entra no carro e corre para o hospital. E por mais que ele se empenhasse, a equipe médica se empenhasse, no final o garoto morreu. E ele volta para casa sem o seu filho. E quando ele chega lá, está a cena do crime, estão os policiais aguardando o garoto preso para que ele preste a queixa e ele tenha a devida punição. Mas aquele pai disse o seguinte, ele disse: meu filho acabou de morrer, eu perdi o meu filho, a minha esposa é estéril, ela já não pode gerar, e eu vou adotar esse garoto. Ao invés de abrir a queixa contra ele, eu quero abrir um processo de adoção. E ele adota o garoto. E alguém diz: nossa, esse garoto deveria ir para a FEBEM, agora ele vai ficar no lugar do filho que morreu. Sim, só que acontece que esse homem era um homem muito rico. E esse garoto, além de ser livrado da punição, ele também vai se tornar herdeiro de toda a riqueza daquele homem. Você fala: ah, pastor, isso é demais. Pois foi exatamente isso que o Senhor fez comigo e com você. Ele nos perdoou, Ele nos purificou, Ele nos justificou e Ele nos tornou herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quem pagou por tudo isso? O Senhor Jesus. Como que Ele pagou? Com a sua vida, com o seu sangue. E quando você recebe esse dom de Deus, o dom da justiça, Ele te trata como herdeiro. Ele te trata como se fosse a melhor pessoa do planeta Terra. Diga assim: Deus me trata de maneira especial. Melhor do que Ele tratou Moisés, melhor do que Ele tratou Elias, melhor do que Ele tratou Davi. Deus trata a mim e a você. Alguém diga glória a Deus. Então Paulo escreve aos Romanos e diz assim: esse dom não é como a ofensa, ele é desproporcional. É como se ele dissesse assim: está vendo essa bicicleta? Essa bicicleta não é igual a essa Ferrari. Você fala: claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que ele está dizendo aqui. Não tem equivalência. E isso, irmãos, é chocante para o ser humano. Porque o homem natural, ele entende perfeitamente a lei. Mas a graça tem que ser por revelação. O que é a lei? Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Você errou, você vai pagar pelo seu erro. Isso é a lei. Qualquer pessoa sem estudo, qualquer pessoa sem uma religiosidade, qualquer pessoa de qualquer classe social, ela é capaz de entender a lei. Mas a graça, precisamos de revelação, porque ela é desproporcional. Entende? Ela nos dá muito mais do que nós jamais seríamos capazes de merecer. E Deus traz essa salvação completa para nós. Amém, queridos? Quando Deus criou o homem, Deus não queria que o homem envelhecesse. Deus não queria que o homem adoecesse. Deus não queria que o homem sentisse dores físicas. Deus não queria que o homem passasse necessidade. E Deus não queria que o homem morresse. Por isso o apóstolo Paulo diz que de todos os inimigos, o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele vai vencer cada um dos nossos inimigos. E por último, ele vencerá também a morte. Então, da mesma forma que você odeia o pecado, você tem que odiar a pobreza, você tem que odiar a doença, você tem que odiar a escassez, você tem que odiar a necessidade, você tem que odiar a morte. Porque todas essas coisas estão no pacote da salvação. Ele não apenas perdoou o nosso pecado, mas Ele nos deu uma vida eterna, amém? E uma vida abundante aqui. A resposta de Deus para que o homem não sofra chama-se Evangelho. O antídoto de Deus é o Evangelho, que Ele deixou disponível aqui para mim e para você.
E eu quero mostrar para você algumas ilustrações bíblicas dessa graça desproporcional. Quais são elas? Primeiro, diga assim: a graça desproporcional sobre o leproso. A graça desproporcional sobre o leproso. A lepra, olha para mim aqui. A lepra na Bíblia é sinal, é símbolo do pecado. Quem é o leproso? O homem pecador, eu e você. Só que a lepra, sendo uma doença incurável, contagiosa, ela colocava o leproso numa situação de total isolamento. Quando uma pessoa adquiria uma lepra, ela tinha que morar fora dos muros da cidade, num leprosário. Aquele homem, se fosse um pai de família, não podia abraçar os seus filhos, não podia amar a sua esposa, não podia assentar-se à mesa com a família. Ele agora era alijado da sociedade, porque ele era um leproso. E aí o Senhor diz que em alguns casos naquela época, haviam melhores, e a pessoa ficava na dúvida, porque se a ferida não evoluía, e ela começava a secar, alguém teria que dizer se o leproso estava curado ou não. Então Deus ordenou a Moisés o ritual da purificação, para que o sacerdote, através desse ritual, pudesse dar o atestado de que aquele leproso não era mais leproso. Isso aqui está escrito em Levíticos 14, verso 1 a 4. E o processo de purificação é um capítulo bem detalhado. Eu vou ler só alguns versículos aqui. Mas Deus disse assim: disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, estofo carmesim e isopo. Isso aqui é algo tremendo, porque eu falei que o leproso aponta para o homem pecador. Todos nós estávamos em pecado, todos nós éramos como esse leproso. Mas agora a Bíblia diz que ele será levado ao sacerdote. Quando a Bíblia diz que o leproso será levado, subentende-se que há uma terceira pessoa: o leproso, o sacerdote que o aguarda e alguém que o está levando. E esse alguém que está levando não é nomeado. Toda vez que você lê sobre a obra da redenção, e há uma pessoa que não é nomeada, essa pessoa é o Espírito Santo. Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai não me der. Se Ele não nos levar, nós não conseguimos ir. Então não sou eu que vou, não sou eu que me entrego, não sou eu que busco ao Senhor. É o Senhor que me busca onde eu estou, é o Senhor que me encontra, é o Senhor que me transforma. Não foi você que foi em busca do Senhor, o Senhor que foi te buscar. O Senhor é quem foi te resgatar. Se não formos levados, não podemos ir. Estamos cegos, não sabemos o caminho, estamos mortos, não conseguimos ressuscitar por nós mesmos. Estamos errantes, não conhecemos a estrada. Então Ele vai e nos leva. Agora observe, o texto diz assim: o sacerdote sairá fora do arraial. Quem é esse sacerdote? Cristo Jesus, que saiu do seu arraial, que deixou a sua glória, que desceu dos céus e veio para curar o leproso. E a Bíblia diz que ele pegaria então 2 aves limpas. Olha o que ele iria fazer: uma ave, ele iria sacrificá-la, iria derramar o seu sangue, e agora com um pau de cedro, com um estofo carmesim, um tecido carmesim, e na ponta uma esponja de isopo, ele pegaria do sangue da ave morta, colocaria sobre a ave viva e aspergiria sobre o leproso, e ele era declarado purificado. A ave limpa que morreu é Cristo que morreu na cruz. A ave limpa que ficou viva é o Cristo ressurreto. Amém?
E a Bíblia diz então que o sacerdote faria esse ritual. E no verso 14, olha o que ele diz aqui, olha como que a graça é desproporcional. Olha que coisa interessante. Ele diz: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, o dedão do pé. A oferta de expiação, a oferta de culpa, era a oferta que era feita ou com um cabrito ou com uma ovelha. E esse cabrito que foi morto também aponta para Cristo Jesus. Essa semana eu tentava explicar para alguém dizendo: olha, a Bíblia só vai fazer sentido para você se você conseguir enxergar Cristo em cada vírgula, em cada geografia, em cada animal, em cada ritual, em cada festa, em cada celebração. Se você conseguir ver a Cristo, você vai conseguir ter a mensagem de Deus. E a Bíblia diz então que o sacerdote deveria pegar o sangue do sacrifício e ungir 3 lugares: a ponta da orelha, o polegar da orelha direita, o polegar direito e o dedo direito do pé. Era na ponta da orelha direita. Por quê? Porque aquilo que você ouve afeta o que você faz. Quando o sangue de Jesus te toca, ele transforma a sua mente, ele muda a sua mente. Ele muda a sua maneira de pensar. Porque, irmãos, não se enganem, a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade vem pelo ouvir também. A fé vem pelo ouvir, mas a falta de temor vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas também o medo vem pelo ouvir. O desrespeito vem pelo ouvir. Dependendo do que você ouve, você pode caminhar para um caminho errado. E aí o sangue vem e toca nos seus ouvidos para purificar a sua mente, para que você ouça sempre a Deus, para que você ouça sempre a palavra, para que você ouça sempre o Espírito. Diga aleluia. Depois ele ungia no polegar direito, era o polegar da mão direita, porque a mão fala daquilo que nós fazemos, onde o sangue toca, sabe? Ele muda também as nossas atitudes, ele muda também as obras que nós produzimos. Onde o sangue toca, o sangue transforma. Às vezes a gente faz tantas coisas das quais nós não gostamos, falamos tantas coisas das quais mais tarde nos envergonhamos, mas o sangue vem e cobre todas as coisas. E o sangue também era ungido no dedão direito do leproso, porque ele diz que o Senhor também conserta os nossos caminhos. Os nossos pés falam das estradas que nós seguimos, dos lugares pelos quais nós andamos, dos caminhos que nós tomamos. Mas o sangue também vem para endireitar as nossas veredas. Ele vem e afeta a nossa conduta. O sangue afeta toda a nossa vida. Ele endireita a nossa vida, irmão. O cristianismo verdadeiro, ele pega o homem torto e endireita ele. Não tem esse negócio: mal que nasce torto, morre torto. Não. Quando ele conhece o carpinteiro de Nazaré, ele vai lá e endireita ele. Amém? Aí você diz: pastor, o que acontecia depois? O verso 7, olha onde está a graça desproporcional. Levítico 14, verso 17 e 18 diz assim: do restante do azeite que está na mão do sacerdote, que eu estou pulando os textos, tá? Porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar direito da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue e da oferta da culpa. Olha que coisa interessante. Agora, o sacerdote, ele colocou o sangue fala da redenção. Mas a Bíblia diz que no mesmo lugar onde ele colocou o sangue, ele agora haverá de colocar o azeite. O que é o azeite na Bíblia, irmãos? O Espírito Santo. Onde o sangue toca, o Espírito Santo trabalha. Onde Cristo é exaltado, o Espírito se manifesta. Onde a obra da cruz é exaltada, o Espírito se praz. O Espírito sempre se manifesta para glorificar o Filho, para levantar o nome do Filho. Muitas vezes as pessoas querem o mover do Espírito e elas dizem assim:
Eu vou falar do Espírito para ver o mover do Espírito. Mas o verdadeiro mover do Espírito é quando você exalta o Filho de Deus. Eu não sei se você percebe, mas quando nós cantamos músicas cristocêntricas, quando nós fazemos louvores onde o nome do Senhor e a obra da cruz é exaltada, você percebe o Espírito movendo no meio da igreja. Amém? Porque é assim que acontece: onde tem o sangue, tem o Espírito. Então o Espírito Santo sempre responde quando nós pregamos sobre Jesus, e eu creio que hoje ele vai responder ao seu coração também. Amém? Agora, o que nos choca aqui é o que diz o verso 18. Olha o que diz o verso 18. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. O restante do azeite, olha só, o leproso já foi ungido com sangue no polegar direito, na orelha direita, no polegar direito e no dedo do pé direito. Eram esses 3 lugares. Agora a Bíblia diz que o sacerdote tinha azeite ainda com ele. Ele foi lá e botou o azeite sobre o sangue, o Espírito sempre sobre a obra da redenção. Mas ainda tem azeite. E o que o sacerdote faz? Ele pega o azeite e derrama sobre a cabeça do leproso. Isso é graça desproporcional. Por que é graça desproporcional, pastor? Porque no Antigo Testamento o azeite só era derramado sobre a cabeça de 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Só esses 3. Só tinha direção de Deus para ungir reis, profetas e sacerdotes. Quando ungia um rei, o óleo sobre a cabeça. Quando ungia um profeta, óleo sobre a cabeça. Quando ungia um sacerdote, óleo também sobre a cabeça. E agora esse leproso que estava alijado da sociedade, que não merecia nada, que era um indigente, ele é purificado pelo sangue, ele recebe o azeite sobre o sangue, e ele recebe a unção de rei, de profeta e de sacerdote. Não é uma graça desproporcional? É muito mais do que ele precisava, é muito mais do que ele merecia. Ele não merecia nada. E muita gente não entende por que Jesus, lá no Getsemane, quando ele foi traído, o apóstolo Pedro tinha uma espada. E quando chegou o servo, não é um soldado, diga servo, um servo do sumo sacerdote, para prender Jesus, junto com os soldados para prender a Jesus. Pedro tomou a frente de Jesus, tirou uma espada, e ele queria cortar a cabeça do soldado, mas ele errou. O soldado abaixou, ele cortou o quê? Qual a orelha? Direita ou esquerda? Direita. E o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus abaixou, pegou a orelha e colocou no lugar. Por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? Porque o sacerdote, ele poderia estar ferido em qualquer outro lugar, menos na orelha direita. Porque na unção do sacerdote, ele tinha que receber o sangue e o azeite na orelha direita. E aquele homem não era um soldado, ele era servo do sumo sacerdote. O que é o servo do sumo sacerdote? Um estagiário de sacerdote. Alguém que estudou 6 anos e está no 7º ano, e ele está para receber o azeite na orelha. E Pedro cortou. E Jesus foi lá. Ele disse, meu sonho acabou, foi embora. Jesus pegou a orelha dele e botou de volta. Mesmo que o sacrifício de Cristo estava abolindo o sacerdócio levítico, mas ele ainda ficou de pé durante 40 anos. Eu não vou entrar em detalhes da história, isso é para uma outra pregação. Mas eu queria dizer que esse leproso aqui, irmãos, ele deveria receber azeite apenas sobre o sangue, mas no final o sacerdote derrama sobre a sua cabeça. Ele foi além. Diga assim, a graça desproporcional sempre vai além daquilo que pedimos e daquilo que precisamos. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Essa é a graça desproporcional.
sobre o leproso. Imagina o leproso, hein? Quando o sacerdote pega assim o chifre de azeite, coloca na cabeça dele e fala: uau! O que não era leproso e não era sacerdote, nem rei, nem profeta, nunca recebeu óleo sobre a cabeça. Mas ele, porque era leproso, recebeu. O leproso da história sou eu e você. Somos nós. E você foi ungido pelo sangue e pelo óleo. E Deus ainda te deu unção de governo, de profeta, amém? De sacerdote. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor. Amém. Segundo, a graça desproporcional para o homicida ou sobre o homicida. A Bíblia diz que quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, do lado de cá, estando ainda para distribuir as terras, Deus falou a Josué e disse: quando você entrar na terra de Canaã, construa 6 cidades. Quantas cidades? 6 cidades que sirvam de morada para os sacerdotes e de refúgio para o homicida. Qual homicida? Aquele que matou alguém e não era intencional, para que ele pudesse fugir do vingador. E lá em Josué capítulo 20, verso 1, diz assim: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida. Quem vai fugir para lá? Homicida. Você fala: pastor, até agora a mensagem não é para mim, porque leproso eu não sou, homicida eu nunca matei. Fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer. Como é que alguém mata alguém por engano? Sem querer. Tinha casos assim. Por exemplo, 2 homens iam cortar uma árvore. Então tinha um aqui cortando com o machado do lado de cá. Pá, pá. E o outro desse lado aqui batendo também no tronco da árvore. Pá, pá. Então um dá uma machadada da direita, outro dá uma machadada pelo lado esquerdo. De repente esse homem aqui que está batendo com o machado, ao bater no tronco da árvore, o ferro do soldado do machado sai do cabo e atinge o outro homem na cabeça, no pescoço, ele cai e morre. Foi intencional? Não, não foi intencional. Ele queria matar? Não, ele não queria, ele estava trabalhando, foi um acidente. Mas a lei dizia o seguinte: olha, quando uma pessoa morre por homicídio, o parente, qualquer parente dessa pessoa, tem direito a requerer vingança. Ele pode matar o homicida, não importa se foi por querer ou sem querer. Era assim a lei, porque a lei é olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Furou o olho, vai ter o olho furado. Pisou no meu pé, eu vou pisar no seu. Você sabe que tem muita gente vivendo pela lei, elas são assim, altamente vingativas. Ah é? Postou isso de mim? Agora vai ver aqui, eu vou falar toda a verdade. São os legalistas. Fulano sabe o que falaram de você? Ah, falaram isso? Agora eu vou te dizer, entendeu? Sim, são os legalistas. Aí a Bíblia diz: esse homem não matou porque ele queria, mas o parente quer vingar. Ah é? Você falou do meu filho, falou da minha filha, agora você vai se ver comigo. Não acontece isso hoje, mas naquele tempo acontecia. Entendeu? Tocou na minha família, tocou em todo mundo. E aí o vingador ia atrás do outro. Ele dizia: eu mato esse cara, destruo a reputação dele, acabo com a vida dele, corto a veia jugular e deixo o sangue jorrar. Aí Deus falou o seguinte: ó, quando entrar na terra, você vai construir 6 cidades. E essas cidades serão como refúgio. Olha como está escrito. Verso 3. Para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão. Entendeu, irmão? Se alguém
com espírito de vingança, quiser pegar alguém que está na sua mão, você não entrega. Você não é X9. Entendeu? Ele diz, você não entrega nas mãos do homicida, porquanto feriu o seu próximo, como? Sem querer. Ele não aborrecia dantes. Aí verso 6 diz, habitará pois na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade onde fugiu. Sabe qual é o problema de andar pela lei? A Bíblia diz que quem anda pela lei será o quê? Julgado. Mas quando você anda pela graça, você vai ser guiado pelo Espírito da vida de Deus. Amém? Então, nós estamos aqui lendo sobre a lei, e na lei Deus estabeleceu uma provisão. Hoje, nós não estamos mais sob a lei. Amém, queridos? Diga assim, eu não estou mais sob a lei. Amém? Você não está mais sob a lei. Mas ele falou para Israel, disse, escolha 6 cidades que sirvam de refúgio para esse tipo de crime. Esse homicida, ele matou, mas foi por querer? Não. Então as cidades refúgios eram as cidades onde habitavam os sacerdotes. E o camarada matou, mas agora ele fugiria e ia morar em uma dessas 6 cidades. E como que era a cidade dos sacerdotes? Veja se você topa ser membro dessa igreja, hein? A cidade dos sacerdotes, primeiro, os sacerdotes tinham a melhor provisão. Diga a melhor provisão. Alguém diga amém. Os sacerdotes comiam a melhor comida, bebiam o melhor vinho, consumiam o melhor azeite. Os sacerdotes tinham a melhor provisão. Por quê? Porque naquela época os melhores recursos iam para os sacerdotes. Eu sei que se você vivesse naquele tempo, talvez você dissesse, não vou ficar aqui porque eu não concordo com isso. Eu acho que tinha que ser tudo igual para todo mundo. Eu entendo isso. Mas Deus não estabeleceu assim. Porque naquela época existiam vários tipos de sacrifícios e ofertas. Os sacrifícios de expiação, quando você ouvia assim, sacrifício de expiação, é um sacrifício em que o animal é degolado, o sangue é jorrado e ele é completamente queimado. É oferecido para Deus. Mas existia uma infinidade de ofertas pacíficas. O que é ofertas pacíficas? Eu não estou em demanda com Deus, mas eu quero ofertar. E por que as pessoas ofertavam? Concluiu a faculdade. Puxa, 4 anos, concluí a faculdade. Ele dava uma oferta para o Senhor. Meu filho nasceu, e nasceu com saúde. Uau! Uma oferta para o Senhor. Teve um acidente, eu sobrevivi. Ele dava uma oferta. Que mais? Comprei uma casa. Ele dava uma oferta. Troquei de carro. Ele dava uma oferta. Fui promovido na empresa. Ele dava uma oferta. Então, assim, eles tinham inúmeros motivos. Tudo de bom que acontecia na vida de uma pessoa, na antiga aliança, na lei, ela ofertava. Teve uma boa colheita, vendeu mais pão do que tinha programado, dava uma oferta. Estou falando que ele tem padaria. O pastor está dando indireto para o irmão, quem sou eu para dar indireta? É direta aqui. Tudo que acontecia de bom, a pessoa levava uma oferta pacífica. Então ele levava lá um cordeiro, vamos dizer assim, o rebanho dele multiplicou, ele pegava o melhor. Não podia ter defeito, tinha que ser o melhor. Diga assim para Deus, tem que ser sempre o melhor. Ele pegava o cordeiro e levava para o sacerdote. O sacerdote lá sacrificava o cordeiro, tirava as 2 partes principais, o peito e a coxa. A coxa é o lugar da força e o peito, o lugar do coração, do amor. Fala de Cristo Jesus, Ele é a nossa força e Ele é o nosso amor, amém, queridos? O sacerdote fazia a oferta alçada e movida. A oferta alçada é a oferta levantada. Pegava a oferta e levantava. Pegava a oferta e movia. Quando o sacerdote faz assim e faz assim, o que você está vendo? A cruz. E na cruz você vê quem? Jesus, Ele é a oferta pacífica, assim como é a oferta de sacrifício.
E depois ele fazia o quê? Porque não queimava o peito e a coxa. O sacerdote levava aquilo para casa. Ali servia de alimento para o sacerdote, para os filhos do sacerdote, para as filhas do sacerdote, para a esposa do sacerdote. A pessoa teve uma colheita, pegou os melhores grãos e levavam. Oferta pacífica, apresentava ao Senhor. Senhor, está aqui a gratidão do teu servo. E depois o que ele fazia com aqueles grãos? Comiam. Quando uma pessoa ia ofertar grãos, ela levava os melhores ou os piores? Os melhores. Ele levou o azeite e colocou na prensa. E a prensa, ela produz 3 tipos de azeite. E a prensa, ela prensa a azeitona 3 vezes, irmãos. 3 vezes, diga 3 vezes. No Getsemane, Jesus orou quantas vezes? Ele estava sendo prensado. Na primeira prensa, o azeite que saía tinha que ir para o templo. Era para abastecer o candelabro. O segundo azeite era para comida. O terceiro azeite para sabão e medicamento. Jesus, que é a nossa luz, que acende o candelabro, é o mesmo que é o nosso alimento e é o mesmo que é a nossa cura. Por isso 3 vezes no Getsemane ele foi prensado. E o sacerdote ficava com aquele azeite. Agora veja, os sacerdotes então comiam muito bem. Além de comer uma comida boa, eles eram muito saudáveis. Os sacerdotes eram saudáveis. Para você ser sacerdote, depois você lê em Levítico, não podia ter uma mancha na pele, não podia ter impinge, não podia ter coluna torta, não podia mancar da perna, tinha uma série de exigências. Ele tinha que ser uma pessoa com a saúde impecável. E ele ainda se alimentava bem, olha só. Segundo, os sacerdotes vestiam a melhor roupa. Qual era a roupa dos sacerdotes? Era de que tecido? Linho fino, linho egípcio, linho dudalina. Se fosse hoje, só vestia camisa dudalina. Ninguém fala amém, rapaz. É duro, mas é forte. Os sacerdotes vestiam roupa de linho. Sabe quando você veste linho, alguém fala, nossa, sua roupa está toda amassada. Você fala, é linho. O linho amassa, né? O sintético não. Terceiro, os sacerdotes ouviam a melhor música. Por quê? Porque os melhores músicos eram o louvor videira rio, os levitas. Troquei aqui. Eram os levitas, o melhor tecladista, o melhor baixista, o melhor guitarrista, o melhor baterista, a gente que tinha sensibilidade, entendeu? Então na cidade sacerdotal, melhor música. Ele levantava de manhã, o que estava tocando de manhã? Você imagina você acordar assim. De manhã. À noite, na hora de dormir. Aquela bem dedilhadinha. O sacerdote tinha a melhor música. Que mais? O sacerdote desfrutava do melhor clima. Porque as 6 cidades eram situadas sobre o monte, é deserto, embaixo calor, mas lá em cima tinha sempre uma brisa soprando. Por último, os sacerdotes tinham um melhor relacionamento com Deus, porque eles estudavam e ensinavam a palavra, passavam o dia, faziam orações, ambiente de louvor, de glória. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Todo mundo que olhava para aquelas cidades, refúgio onde os sacerdotes habitavam, qual era o sonho delas? Ah, se eu pudesse morar nesse condomínio fechado. Puxa, se eu pudesse comprar uma casa aqui. Se ele fosse um pai de família, trabalhador, um israelita, homem de bem, ele não podia morar lá. Se ele fosse um empresário bem sucedido e tivesse dinheiro, ele não podia comprar uma casa lá. Se ele fosse um homem religioso que nunca falta à sinagoga, ele nunca podia ir lá e dizer, eu vou entrar lá na cidade, vou passar um dia com meu filho. Não podia. Mas agora a Bíblia diz que esse homem, olha para esse homem, ele é um homicida. E a Bíblia diz que porque ele é um homicida, o Senhor preparou uma provisão. E ele vai entrar na cidade sacerdotal, e ele vai viver lá. E como era a vida dele?
ele ia comer o que o sacerdote comia, ele ia vestir roupa que os sacerdotes dariam para ele de linho, eles iam ouvir a mesma música, eles iriam desfrutar do mesmo clima, e ele estaria no mesmo ambiente de graça e de glória de Deus. Tudo isso por quê? Porque ele matou um homem. Você fala, pastor, não é justo? Pois é, a graça não é justa. É a graça desproporcional, onde o homem comum não pode, mas o homicida pode, aleluia. Alguém pode dizer, pastor, pelo amor de Deus, não está dando nó. Isso, meu amigo, é graça desproporcional. E sabe o que Deus fez usando a graça desproporcional? Ele mandou construir 6 cidades. Coloque para mim aqui o mapa da cidade. Aqui está o país de Israel. E você vai ver que no meio tem o Rio Jordão. Está vendo ali o Rio Jordão dividindo o país? Do lado de cá algumas tribos, do lado de lá outras. E as 6 cidades estão ali, Quedes, Golã, Ramote de Gileade, Siquém, Bezer, Hebron. Eram as cidades refúgios. 3 de um lado, 3 de outros. Ruas pavimentadas, não podia ter pedra, não podia ter buraco, bem aplainada. Cidades visíveis no alto, para quê? Não importa onde o homicida tivesse, ele tinha que ter uma cidade próxima onde ele pudesse correr e se refugiar. Quem é essa pessoa acessível a todos nós? Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele se colocou acessível para nós, irmãos. Não importa onde você esteja, de onde você venha, no momento que você corre, você vai encontrar com Ele, você vai dar de frente com Ele. Quando o vingador estiver atrás de você, dizendo, eu vou te matar, e você corre para a cidade de refúgio, lá você vai estar protegido, aleluia, glória a Deus. Isso tudo por quê? Porque ele matou um homem. Ele matou um homem. Aí, você diz assim, pastor, se eu vivesse naquela época, sabe o que eu ia fazer? Eu ia matar alguém também, ia para a cidade de refúgio. Mas tem um problema aqui. Qual é o problema? O problema é que ele diz que não podia ser um pecado intencional. Não podia ser alguém que disse, eu vou matar. Foi acidental. Então você nunca, e eu nunca, jamais, poderíamos entrar na cidade de refúgio. Sabe o que Jesus fez para que eu e você pudéssemos entrar? A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Ele pegou todos os nossos pecados e colocou na classe dos pecados não intencionais. Quando daquela cruz, com cravos nas mãos e nos pés, Ele bradou dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse, o pecado deles não foi intencional. Irmãos, isso é muita graça, porque a maioria de nós, quando peca, sabe exatamente o que está fazendo. Tem consciência do erro. Muitas vezes sendo advertido, alguém diz, não faça, não entra por esse caminho, e a pessoa entra, então foi consciente. Mas Jesus agora na cruz, Ele diz, Pai, perdoa, todo mundo vai entrar na cidade de refúgio, porque eles pecaram, mas eles não sabiam, não foi intencional, isso é graça desproporcional. 50 dias após a ressurreição, vem o Pentecostes, levanta-se o apóstolo Pedro para pregar em Atos 3, capítulo 15, ele diz assim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. De quê? Olha o verso 17, olha a graça desproporcional aí. Ele diz, agora irmãos, eu sei que vocês agiram por... Eles não sabiam não o que estavam fazendo, bem como os seus líderes, Caifás, que tramou um julgamento à noite injusto de Jesus. Caifás que estava lá no meio do povo, junto com aquela corja sacerdotal. E quando Pilatos diz assim, olha, tem aqui o pior homicida, e tem aqui o autor da vida, o que vocês escolhem? E Caifás começou a dizer, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E o povo começou a gritar, solta Barrabás. E esse, o que eu faço de Jesus chamado Cristo? E eles bradaram, crucificam, crucificam. Caifás sabia o que estava fazendo. Mas agora o Espírito Santo disse, olha irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Meu Deus, é muita graça do Senhor, irmãos, na nossa vida, de ver a nossa vida, quantas vezes intencionalmente falamos coisas, erramos propositadamente, e chegamos diante do Senhor, e Ele diz, entra meu filho, porque não foi intencional, você não sabia a gravidade desse pecado, você não tinha conhecimento, sabe, do peso que isso traria, você fez isso por ignorância.
entra na cidade refúgio. E aí os portões foram abertos para mim e para você. Diga glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Por isso que Israel é uma nação protegida pelo Senhor. Se você abrir o mapa mundi, Israel está no centro do mundo, aqui distante de todas as suas extremidades. E ele está geograficamente no meio de um barril de pólvora, cercado de inimigos por todos os lados. Mas eles estão debaixo de uma proteção divina. 5 países se levantaram ao mesmo tempo contra Israel, e eles derrotou os 5. Tem países como o Irã que tem na sua constituição, é dever do Estado destruir Israel. E ele permanece lá. Dos judeus vieram as principais vacinas, as principais soluções tecnológicas, a indústria cinematográfica, as grandes marcas de roupas, a economia do mundo que passa pela mão dele. E você diz, tem que ter uma mão do Senhor. Esse povo matou o Senhor Jesus como nação. Mas a Bíblia diz, não foi intencional. Eu vou proteger vocês. E o vingador não vai tocar na sua vida. Mas tinha um problema aqui. Qual era o problema? É que a Bíblia diz que qualquer pessoa que entrasse em uma das 6 cidades refúgio, ela só podia ficar lá enquanto o sumo sacerdote do tempo que ela entrou estivesse vivo. Porque se ela entrasse na cidade e o sacerdote morresse lá em Jerusalém, só tinha um sumo sacerdote. Tinha que ter a troca. Se trocou o sumo sacerdote, todo mundo que tinha sido refugiado no tempo daquele sumo sacerdote tinha que sair e voltar para a vida miserável, para a casa dele, para o trabalho dele. Mas o cara agora mora num condomínio de luxo, fechado, fresco, churrasco todo dia, boa música. Não era pancadão, tum, tum, tum. Não, boa música, música clássica, dedilhado, flauta, lira, harpa. O camarada acostumou vestido da lina, mas agora o sacerdote morreu. Agora, e se ele entra na cidade e o sacerdote morre um mês depois? Ele só podia ficar um mês, só que um mês o crime estava muito fresco. E às vezes do lado de fora da cidade de refúgio, tinha lá um familiar de plantão dizendo, uma hora você sai, uma hora eu pego você. Ele podia ficava lá, ele não sabia, ele dizia, o sacerdote está velhinho, vai morrer. Então isso geraria um problema para nós. Mas o Senhor resolveu isso, porque Ele fez de Cristo Jesus o sumo sacerdote da nossa confissão, um sacerdócio eterno, que jamais morrerá. Muitas vezes o homicida olhava lá de cima da cidade de refúgio, e lá embaixo tinha um monte de vingador dizendo, aí eu não entro, mas se você sair eu te pego. E eles ficavam ali torcendo para o sumo sacerdote morrer. Esse vingador é o diabo que quer te matar. Ele diz, se tirar da proteção eu te mato. Só que tem uma coisa, nunca mais ele vai te matar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Amém. O que é isso, pastor? Isso se chama graça desproporcional. O camarada que tinha uma vida normal, nunca matou, não podia morar lá, não. E o homicida pode. O homicida pode. Eu e você podemos. O certinho não pode, o justo não pode. O moralista não pode. Mas eu e você podemos. Entendeu? Nós somos os leprosos que receberam sangue e óleo sobre a cabeça. Nós somos o homicida que recebeu a proteção da cidade de refúgio. Mas tem algo mais. Diga a graça desproporcional sobre o ladrão. Diga, sobre o ladrão. Uau. A graça desproporcional ela é sobre o ladrão também. O que é um ladrão? Segundo o dicionário,
é alguém que pega para si algo que é de outrem e se apropria sem autorização do outro. O ladrão, ele é naturalmente uma pessoa avarenta. Ele não dá nada de si, mas ele quer o que é do outro. Não é inveja você desejar ter o que outro tem, mas é inveja você desejar ter o que é do outro. Entendeu? Eu posso ver um carro e dizer assim, eu quero comprar um carro igual a esse. Mas eu não posso olhar para o carro e dizer assim, esse carro tinha que ser meu. Entende? O ladrão é uma pessoa que ele rouba seu celular convicto o seguinte, não, isso tem que ser meu, não seu. Ele não dá, ele tira. E a Bíblia fala, olha como a graça alcança a vida desses homens. O primeiro deles, Zaqueu. Zaqueu era um judeu, chefe dos publicanos, vamos dizer, um fiscal da receita. Zaqueu era muito odiado pelos judeus, porque até hoje nenhum ser humano na face da terra tem prazer em pagar impostos. E os romanos escolhiam os judeus para cobrar impostos dos judeus. E eles eram remunerados por isso, eles tinham uma condição melhor. O que Zaqueu fazia? O conterrâneo, o patrício, ia pagar o seu imposto. E ele fazia o cálculo e dizia, olha, seu imposto deu R$200. Aí ele reclamava e tal, mas tinha que pagar, pagava os R$200. Na hora que ele ia passar para Roma os impostos cobrados, ele falou, olha, desse cidadão aqui deu só 100. E aquela diferença entre o que ele cobrou e o que ele repassou, enriquecia o seu patrimônio. Então o Zaqueu cobrava mais, repassava menos. E além do bom salário, ele estava tendo aumento de patrimônio. E as pessoas tinham raiva de Zaqueu. Alguém aqui já assistiu a série The Chosen? Alguém já assistiu? Levanta a mão assim quem assistiu. Os demais, largue a Netflix e vá assistir The Chosen. Não fique assistindo filme de zumbi, nem mente criminosa, não. Vá assistir The Chosen e você vai entender. Porque lá o historiador mostra muitas peculiaridades, e uma delas, que os romanos colocavam até vigias em volta do mar da Galileia para ver a quantidade de peixes que eles pescavam para tributar. Isso você não vai ver na Bíblia, mas acredite, é história. E Zaqueu era um cobrador de impostos que ele ouvia muitas coisas sobre Jesus, ele estava tão curioso, e Jesus ia passando por Jericó. Zaqueu subiu numa árvore, e diz o texto assim, em Lucas 19, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele era o quê? Rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha o que acontece com esse homem. Nós estamos diante de um homem ladrão, avarento. Um homem que não dava o dízimo, um homem que não ofertava, um homem que não ajudava a ninguém, um homem que tudo que ele juntava era para si, ele não dividia, ele tinha um coração fechado, ele era um homem muito avarento. Mas esse homem leva Jesus na sua casa, Jesus se convida, Jesus vai na casa de Zaqueu. Jesus está jantando lá, e Zaqueu fala, Senhor, gostou da comida? Ele, Ele fala, Senhor, e a casa aqui? Ele, Jesus não falou nada. De repente Zaqueu se levanta da mesa incomodado. Ele diz, Senhor, estou sentindo algo aqui no meu peito. Hoje eu tomei uma decisão. Eu quero pegar metade de tudo que eu tenho e eu quero ofertar. E se alguém bater aqui na minha porta e disser assim, você me roubou, você me tirou algo, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não tenho tempo de te explicar para você por que 4 vezes mais. Porque
Na cultura judaica há 4 níveis de prosperidade, a restituição completa. Mas você pode ouvir em outras mensagens que eu tenho pregado para trás. O que eu quero dizer para você é que naquele momento o Senhor Jesus se levantou, empurrou o prato de comida e disse: hoje veio salvação nesta casa. Porque este também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a salvação encontra Zaqueu na conversão do seu bolso. Isso é graça desproporcional, irmãos. Eu creio nesse evangelho que pega um homem que roubava, que era avarento, e torna esse homem um homem generoso. Quando a graça desproporcional entra na nossa vida, na vida de uma pessoa, ela se torna naturalmente uma pessoa generosa. Isso é graça desproporcional. Porque às vezes você acha que o mesquinho é a pessoa que tem muito. Tem gente que não tem nada e é mesquinho. Eu fico olhando porque tem pessoas que nunca podem ajudar em nada. Por que elas nunca podem contribuir com nada? Oferta para isso não posso. Cesta básica não posso. Missões não posso. Irmãos, você acredita que a gente faz uma oferta de missões uma vez por ano? Uma vez por ano. Fizemos um alvo aqui de cada pessoa ofertar R$10. Tem gente que não oferta nada. Aí a graça desproporcional vem e alcança esse homem, a salvação. Jesus almoçou na casa de poucas pessoas, mas jantou na casa de Zaqueu. Você fala, aí não, pastor. Dei o dízimo a vida toda, ofertei, sempre fui generoso. Jesus nunca jantou na minha casa. Graça desproporcional. Na vida do ladrão. Quer ver mais? Quer ver mais? Me dá mais 10 minutinhos aí. O ladrão da cruz. Olha a graça desproporcional. Jesus ainda acha tempo para salvar um ladrão na hora da sua morte. Jesus, a vida toda, ele foi cercado por homens e mulheres, e no meio deles estavam ladrões. No seu conselho apostólico tinha um Judas, o traíra. Ao longo do seu ministério tinham pessoas que eram ladrões. E quando Jesus morre entre 2 ladrões. E esse ladrão que está na direita, ele reconhece Jesus na cruz e ele diz: Senhor, olha aqui Lucas 23, verso 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na hora da morte. Isso é graça desproporcional. O cara passou a vida toda roubando, aprontando, falando mal, avarento. Na hora da morte, ele olha para o Senhor Jesus. Jesus está do lado dele, 3 metros. Ele está aqui já para morrer. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus falou para ele? Agora? Você vai morrer, amigo. Agora não, passou do tempo. Perdeu a sua oportunidade. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para esse homem? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A maioria dos estudiosos bíblicos acredita que quando um cristão morre, presta atenção, hein? Presta atenção. Quando um cristão morre, um anjo do Senhor o acompanha até os portais celestiais. Um ou mais anjos. E eles baseiam isso nas palavras de Jesus: quem manda o anjo lançar fora e manda o anjo colocar para dentro. Então eles acreditam que um crente, quando ele sai do corpo, um anjo o acompanha até a presença do Senhor. Vamos crer que seja dessa forma. Abraão morreu, entrou lá na eternidade com o anjo. Oh, bem-vindo Abraão, pai da fé. Uau. Isaac morreu. Aí vem um anjo lá, vamos lá Isaac. Aí entra Isaac com o anjo nos portais celestiais. Elias chegou lá no redemoinho. Tinha mais de um anjo com ele. Falou: ué, esse é o profeta Elias chegando aí, ó. Olha os anjos aí.
Billy Graham, alguém já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Billy Graham morreu com 99 anos, irmãos. Esse homem, marido de uma só mulher, criou 5 filhos. Viajou em 185 países diferentes. Ganhou diretamente, em audiência direta, 2,5 milhões de pessoas entregaram a vida a Jesus nas suas cruzadas. Através de rádio e televisão, pregou para 2,3 bilhões de pessoas. Esse camarada tinha uma vida tão ética, tão impoluta, que ele nunca entrou no elevador com uma pessoa do sexo oposto. Ele tinha uma estrutura imensa, com muitos andares. Nunca viajou sozinho, ou tinha um homem com ele, ou tinha a sua filha quando a esposa não podia estar. Para que ninguém nunca pudesse falar, e ninguém nunca pôde falar nada contra Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes americanos. Fiel ao Senhor até o último momento da sua vida. Ele teve um tumor. E uma repórter do Times falou para ele assim: o senhor pregou para o mundo todo, né? E olha o que Deus te deu de presente. Ele falou: Deus não me deve nada. Eu é que devo a minha vida a Ele. Um homem santo. Billy Graham morreu. E ele entrou lá nos portais celestiais com um anjo. Ele, Billy Graham. Alguém falou: uau, Gabriel, o Senhor mandou Gabriel buscar, porque o camarada realmente. Agora morreu o ladrão da cruz, Sandro. Todo mundo entra com o anjo. Ele entrou com o Senhor Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Alguém vê? Uau! O anjo trouxe outros. O anjo trouxe o pai da fé. O anjo Billy Graham. Pô, esse camarada com Jesus. Quem é esse camarada? Ele fala: é um ladrão. Ladrão, o que ele fez? Ele me pediu na hora da morte. Aleluia. O que é isso, pastor? Graça desproporcional. O que menos merecia foi o que mais recebeu. Dizem que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter muita surpresa. Dizem, né? Qual a surpresa? Primeiro, muita gente vai chegar lá e vai dizer assim: meu Deus, eu cheguei. Outra surpresa é quando ele procurar falar: ué, fulano não veio. Estava sempre lá, não veio, meu Deus. E a outra surpresa é quando ele vê gente que não espera, falar: não acredito, quem está aqui? Eu acho que vai ser por aí mesmo. Mas você vai ter muita surpresa. Porque tem gente que você diz assim: se eu fosse Deus, eu não deixava esse cara entrar no céu. E a Bíblia diz assim: prostitutas e meretrizes sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto aqueles que batiam no peito, eu sei, eu estudo, eu conheço e tal, a Bíblia diz, ficaram do lado de fora. Aqueles que vivem confiados na justiça própria, os justiceiros evangélicos, que acham que são mais santos, que são mais corretos, se estivessem lá nos dias de Jesus, com certeza teriam apedrejado a mulher samaritana. A samaritana não, a mulher adúltera. Quando Jesus falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Esse cara tinha tirado. Eu não tenho, porque eles estão convencidos que não tem. E a gente vai lá na genealogia de Jesus, encontra Raabe, como nós vimos semana passada. Betseba, o homem trabalhando na guerra e ele traindo o marido. Entrou lá na genealogia de Jesus. E tem uns camaradas que eu não quero nem falar deles. Está lá na galeria da fé, em Hebreus 11. É muita graça, irmãos. Fala a verdade. É muita graça desproporcional. O legalista, ele tem sede de vingança. Ele fica vigiando, procurando um mosquito. Aí, ó. Olha esse aqui, olha aquele ali.
Para com isso, para com isso. Sabe por quê? Você vai descobrir no Evangelho que Deus pega o veneno da serpente e transforma no soro antiofídico para anular o próprio veneno da serpente. O que eu quero dizer com isso? É que aquela pessoa que você diz assim, esse nem para liderar serve. Amanhã ele pode estar pregando para multidões. É que aquela mulher, você diz, essa mulher é meretriz, sensual, cheia de impureza, traiu o marido, e Deus pode restaurar o casamento dela, e aquele casamento vai ser testemunho para a restauração de muitos outros casamentos, querido. Deus é aquele que pega o Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, e Ele vai transformá-lo no pregador da graça, e ele vai ser perseguido e morrer por amor ao Evangelho. Ele pega aquele viciado, aquele camarada que não conseguia se livrar das drogas, da maconha, da cocaína, tirava o leite da criança para alimentar o seu vício, e amanhã ele é um pai de família honrado. Irmãos, Deus faz. Pastor Laércio está de férias, mas quando eu o conheci, a pastora Ana Amélia veio primeiro para a igreja, não era pastora, obviamente. Ela foi no encontro, foi muito impactada, começou a caminhar com a gente, ela sempre chegava sozinha. E um dia eu falei para ela, e seu marido? Ela falou, pastor, meu marido não suporta a igreja. Vai lá um dia lá em casa, faz uma visita, quem sabe o senhor não convida ele. E um dia eu estou passando na rua de carro, aí vi eles assim, do lado de dentro do muro da casa, aí eu parei. Do muro que ele me atendeu, ele é altão, né? E eu baixinho, e ele lá do outro lado assim. Falei, tudo bem? Ele, o que é que o senhor quer? Falei, então, poxa, sua esposa está indo lá. Eu sei. Sabe quando a pessoa não quer conversar com você? Aí eu falei, eu queria fazer um convite. Vai lá na nossa igreja, vamos participar de um culto. Ele olhou para mim e falou assim, se eu for para a sua igreja, eu vou querer ser o tesoureiro. Falei, você quer ser o tesoureiro? Aí, André, você é o tesoureiro. E aí, porque na cabeça dos tolos, ele acha que o dinheiro ele vai para o bolso do pastor e do tesoureiro. Vou te falar, é mais fácil sair o dinheiro da sua conta do que da conta da igreja. Entendeu? Porque o do seu sai sem nota, da igreja não sai. Passou o tempo, olha como Deus faz. Ele converteu, foi para a igreja, consolidou, fez os cursos, firmou, começou a liderar. E um dia, o irmão que estava de tesoureiro precisou mudar. E ele tinha uma disponibilidade de tempo. Falei, irmão, preciso de alguém para me ajudar. Onde que ele foi me ajudar? Na tesouraria. E os irmãos aqui, todo irmão que trabalha na tesouraria, sabe que eu não lido diretamente com o dinheiro, eu autorizo. Eu vejo o número, o que tem para pagar, mas eu mesmo não sou eu que manipulo o dinheiro. Um dia eu cheguei na tesouraria e estava ele lá. Falei, o que foi? Ele falou, pastor, é muita conta para pagar, pastor, estou preocupado aqui. Eu falei, Aí eu na frente dele, eu falei, você se lembra que um dia eu estava lá na sua casa no muro, você falou, se eu for para a sua igreja eu vou querer ser o tesoureiro? Não lembro não, é assim, quem bate esquece, quem apanha lembra. E eu apanhei, então eu lembro, né? E eu lembro de tudo, irmão. Entendeu? Porque Jesus joga no mar do esquecimento, eu não. Mas eu perdoo, acredite, eu não guardo mágoa não. Mas eu lembro como eu estou lembrando aqui agora. E ele ficou assim olhando para mim, eu digo, eu lembro a cor da camisa. Eu lembro, eu lá, ele altão, olhando assim, entendeu? Olha o que Deus fez. Entende o que eu estou falando? Deus pega aquele sua pior fraqueza, e Ele vai empoderar com a graça desproporcional, para a glória do seu nome. Por isso, meu irmão, olha, se você está hoje aqui, meu Deus do céu,
Nós vamos ver algo agora mais desproporcional, que envolve a graça do Senhor. Efésios 4:28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu não creio na síndrome de Gabriela. Eu não creio que a vida de uma pessoa tem que ser assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu creio no Evangelho que transforma, que muda, que tira a avareza do coração e planta a liberalidade. Eu creio nesse Evangelho que pega um Saulo de Tarso e transforma no apóstolo da graça. Eu creio no Evangelho que pega um homem que furtava, que era mesquinho, que era avarento, e diz assim: agora esse homem trabalha, e ele é um homem generoso, e ele acode ao necessitado. De um ladrão, alguém generoso. Isso é graça desproporcional. Ele tira você de um polo e coloca você no outro. Antes ele não fazia nada para ninguém, agora ele tem prazer em servir o próximo. Antes ele criticava pastor, hoje ele é o principal auxiliar do pastor. Antes ele usufruía da estrutura da igreja, mas não dava um centavo, nunca ofertou uma cadeira, nunca ajudou a pagar uma conta de luz, nunca abençoou no aluguel, nunca participou de uma campanha, nunca veio no arraiá, nunca ajudou numa barraca, nem para comer o cachorro quente ele vem. Mas agora Deus mudou o coração dele. Ele ficava de fora criticando, agora ele está ali com a mão na massa fazendo. Entendeu? Eu creio nesse Evangelho que transforma. Quantos creem? Porque esse é o Evangelho que você está recebendo, irmão, colocou você dentro de uma capa de religião, que assim tem todo aquele aspecto de espiritualidade, mas o coração não mudou, a palavra é amarga, as atitudes são reprováveis, não há cooperação, não há coração abençoador, não há generosidade. Eu pergunto: que evangelho é esse? A graça, digo como Paulo, que eu vos prego, é uma graça desproporcional. É uma graça que vai muito mais além do que você jamais imaginou. Essa graça que nos transforma, essa graça que muda a nossa mente, essa graça que transforma o nosso coração, essa graça é que muda as nossas atitudes, essa graça é que arranca a raiz de amargura do nosso peito, essa graça é que nos faz amar, é que nos faz perdoar, é que nos faz aceitar, é que nos faz abençoar. Essa graça é o que nos torna parte do corpo de Cristo. A graça desproporcional não pode ser entendida de maneira natural, porque de maneira natural você vai ser um justiceiro, você vai ser um bang-bang, você vai ser alguém sempre com a mão na pistola, esperando alguém para sacar primeiro. Não, a graça de Deus te desarma, a graça de Deus faz você baixar os seus braços, a graça de Deus faz você esperar no Senhor. Talvez alguém esteja aqui nessa noite dizendo assim: ah, pastor, já foi bom demais, já fui salvo. Ei, Deus tem muito mais para você. Deus tem uma graça desproporcional, muito mais além do que você pensou, muito mais além do que você imaginou. E essa graça está disponível para qualquer pessoa hoje, nessa noite, e que nos assiste também agora em qualquer lugar desse país ou fora do país. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa graça maravilhosa. Aleluia.